Pode colocar 2, 3, 4, 5, 10 testemunhos no mesmo gráfico? O que você acha? Coloca aqui para mim nos comentários, antes de terminar de ver o vídeo, o que você acha, para a gente saber se você está acertando, se você está sintonizado aí com o que é a radiestesia que funciona. Então vamos pensar, a gente tem, o que é o gráfico, né? O gráfico, ele é uma figura geométrica, é um conjunto de figuras que vai frequenciar, vai vibracionar numa intenção. Então eu tenho lá o gráfico antidor, tá? O gráfico antidor, ele tem os círculos e uma sequência de números em volta. Eu vou colocar aqui em cima para vocês o gráfico antidor. Esse gráfico, ele ressoa na frequência para aliviar a dor daquela pessoa, daquele animal que está sendo trabalhado naquele gráfico. Então, qual testemunho está sendo trabalhado? Ele vai direcionar toda a força dele, toda a frequência para aquele testemunho. Então, se eu coloco mais de um testemunho nesse gráfico, ele vai bifurcar essa energia dele. Ele vai funcionar? Ele provavelmente vai funcionar, mas ele vai bifurcar, então ele vai dividir. Uma coisa que é 100% para aliviar a dor da Maria vai ser dividido em quantas pessoas eu colocar lá. Então, se eu colocar 10 pessoas, cada pessoa vai receber 10% da potência daquela energia. Então não é viável você aplicar um gráfico com mais de um testemunho ali, porque ele vai atrapalhar, então você não vai ter uma resposta efetiva naquele tratamento. Mas existe um gráfico chamado harmonia. Este gráfico, ele tem, vou colocar aqui também, é uma pétala, é uma flor, na verdade, com 8 pétalas, de 8 a 6, dependendo de qual é o autor ali. Eu trabalho com a de 8 pétalas. Então ali, este gráfico, ele tem sim a necessidade de se colocar mais de um testemunho. Porque eu vou harmonizar a pessoa principal, ou aquela casa, ou aquela empresa, mas eu vou harmonizar algo central com outras pessoas, com outros lugares. Então, cada ponta de pétala a gente coloca um testemunho. Este é o único gráfico no qual eu vou colocar mais de um testemunho. Todos os outros gráficos eu vou colocar um único testemunho, de uma única pessoa. No gráfico harmonia eu consigo colocar de outras pessoas. Mas Su, e se eu vou tratar um ambiente familiar? Eu quero tratar aquela família, a união daquela família, o equilíbrio daquela família, né? Eu posso trabalhar o gráfico equilíbrio, também vou colocar ele aqui para vocês. O gráfico equilíbrio e montar ele para esta família, né? Então eu vou ativar o testemunho solicitando o equilíbrio emocional, mental, espiritual da família X. Então eu posso fazer dessa forma quando eu estou colocando um núcleo. Ele é direcionado para o equilíbrio do ambiente familiar. Mas eu não vou pedir o equilíbrio mental de fulano, mais o equilíbrio emocional de Mariazinha, mais o equilíbrio físico do Joãozinho. Não, que são membros dessa família. Eu vou pedir o equilíbrio total da harmonia dessa família, né? Desse enlaçar dessa família. Eu também posso pedir dessa forma. E aqui eu lembro que a gente nunca, jamais vai escolher o gráfico assim, para harmonizar, então eu vou trabalhar o gráfico harmonia para aquela família. Para aliviar a dor, eu vou trabalhar o gráfico dor. Eu sempre vou avaliar com o pêndulo lá na minha placa, no meu relógio radiestésico, com as perguntas, qual é o gráfico que essa pessoa, que essa família, que essa empresa precisa para atingir este objetivo. E aí eu vou identificar se é um gráfico único, se são mais de um gráficos e como o
tempo, né, que cada gráfico vai ficar. Então, sim, dependendo da situação, você pode colocar mais de um testemunho neste gráfico. Se é o gráfico harmonia, você pode. Se é um gráfico direcionado para o ambiente, para aquele conjunto de pessoas num único objetivo, eu também posso. Se eu vou tratar várias pessoas, aí eu não posso. Eu vou colocar um gráfico para cada pessoa. Ficou claro, meu amor? Espero que vocês tenham entendido essa questão do testemunho no gráfico, porque ele tem que pensar muito bem no que você está fazendo para você não atrapalhar, para você não diminuir a força, a potência daquele gráfico, tá bom? Olha lá a tua resposta, vê se você acertou e beijos!